Nós vamos orar por nossas crianças, por nossas vidas também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olho fechado, vamos fechar os nossos olhos. Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela bênção de estarmos reunidos nesta noite. Nós te agradecemos pela vida e por podermos respirar e glorificar e louvar o teu nome. Neste momento, ó Deus, nós clamamos que por tua graça e misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, a palavra que o Senhor preparou para as nossas vidas, para os nossos corações, que tu possas estar nos preparando e abrindo o nosso coração para recebermos a tua palavra. Abençoa, Senhor, não apenas o pastor Lutero, que está com a responsabilidade de nos trazer a tua palavra nesta noite pregada, mas, ó Deus, que possa abençoar as professoras que estarão sendo usados pelo teu Espírito Santo para também falar ao coração dos pequeninos. Que o Senhor possa usá-los, que eles possam crescer amando, respeitando e adorando ao teu Filho Jesus. Nós te oramos assim, Pai, no nome dele e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos a alegria, a convite do presbítero Silvio, da organização naturalmente, deste culto, do culto Celebrando a Vida. Temos a alegria de recebermos o pastor Lutero, ele é pastor da equipe de pastores da primeira igreja presbiteriana do Recife, é bem conhecido no nosso meio. Nosso desejo é que Deus possa usá-lo, Deus possa abençoá-lo e nos abençoar também, que nós possamos ouvir atentamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Todos nós possamos prestar bastante atenção, possamos sair daqui edificados. A você que nos visita, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ouvir a palavra que Deus tem para cada um dos nossos corações. Meus queridos irmãos, toda honra, toda glória e todo louvor ao nome santo do Senhor. Amém. Como disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Quero me congratular com a igreja por essa iniciativa da celebração da vida, pensando também na missão. Agradeço o convite. Sempre considerei a igreja da Encruzilhada uma igreja de vanguarda, criativa, impactuante em todos os segmentos. Eu estava ali no meu cantinho observando tantos dons e talentos, que coisa boa. E me alegrar com as irmãs que estiveram aqui à frente, são homenageadas por tudo e em tudo. Deus seja louvado. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que é o Salmo de número 71. Eu estava pensando que o salmista, cujo nome não aparece aqui, não conseguimos identificá-lo, mas se ele fosse membro da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, ele teria vindo aqui à frente para celebrar a vida. Sem dúvida nenhuma que ele tinha mais de 65 anos. Mas olha que oração maravilhosa que ele faz. O editor da nossa Bíblia colocou aqui um título: Súplicas de um Ancião. Olha que oração linda que ele faz. Salmo 71. Eu vou ler uma parte, mais adiante eu vou pedir que todos leiam comigo. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me apoio. Ordenaste que eu me salve,
pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, ou seja, um exemplo, um modelo, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios de Teu louvor e da Tua glória continuamente. Leiam comigo agora, queridos, a partir do versículo 9 até o versículo 16. Leiamos juntos. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, dizendo: Deus o desamparou, persegui e prendei, pois não há quem me livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. E ele continua dizendo: Tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Vejam aqui a missão. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canas, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e à vindoura o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Agora juntos de novo, 22 a 24. Eu também te louvo com alegria, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém. Que Deus aplique a sua palavra viva ao nosso coração. Vamos meditar alguns instantes, e eu vi aqui a programação, temos mais cânticos de louvor, e vamos então parar um tempo agora para refletir nessa palavra do Senhor. É interessante como o estigma e os estereótipos sobre a velhice ainda ocupam um lugar ou têm uma força no imaginário do brasileiro. Estava lendo uma notícia de que até o ano de 2025 o Brasil deverá ser o 6º maior país com número de idosos em todo o mundo. São dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu queria começar trazendo aqui uma pesquisa que foi feita pela Pfizer Brasil, com 889 pessoas com idades entre 16 e 61 anos de vida.
Essa pesquisa foi feita a respeito dos principais medos de envelhecer. Separei aqui alguns dos itens daquela pesquisa. Os principais medos: problemas de saúde, limitações físicas, memória ruim, solidão, preocupações financeiras. A gente ouve muitos aposentados, né? Plano de saúde está caro, os remédios estão caros e tudo mais está caro. Menos energia, sensação de improdutividade, incapacidade de pensar rápido, ou seja, um raciocínio mais lento, falta de humor e alegria, desrespeito social, distância dos familiares, perder a capacidade de sonhar e, por fim, ver menos os amigos. Vejam alguns dos medos. Eu não sei quantos você compartilha. Mas se você olhar bem aqui para o Salmo 71, você perceberá que o autor do Salmo, que era uma pessoa que tinha mais de 65 anos, sem dúvida nenhuma, ele dá um testemunho maravilhoso da sua relação com Deus. Era alguém que conhecia a Deus, amava a Deus, andava na presença de Deus, servia a Deus, tinha consciência da missão, tanto que ele diz e faz um pedido a Deus que seja guardado pelo Senhor na sua velhice, para que ensinasse a presente geração também e a geração vindoura os feitos do Senhor, as maravilhas que fez. Era um homem comprometido com o Senhor, um homem que andava na presença de Deus. Contudo, ele também tinha medos e tinha receios e uma certa insegurança. E para ser bem objetivo, eu queria destacar 3 medos do salmista. Logo nos primeiros 2 versículos, ele temia ser envergonhado pelos seus inimigos. A gente não conhece bem o contexto do salmo, mas na verdade ele tinha adversários, ele tinha inimigos que desdenhavam dele, que o ameaçavam, que procuravam intimidá-lo. E ele derrama o seu coração. É um homem que tem intimidade com Deus, ele abre o coração, ele diz que tinha temor de ser envergonhado pelos seus inimigos. Vejam que nesses 2 primeiros versículos da sua oração ele usa 3 verbos: livra-me, resgata-me e salva-me. Ele conta com uma intervenção poderosa do Senhor, precisa de livramento, precisa de um resgate da parte do Senhor, precisa de salvação. Todos esses 3 verbos trazem a ideia de alguém que quer se livrar das mãos dos seus inimigos que dele se aproximavam. Mas vejam bem, era alguém que tinha uma boa relação com Deus. Segundo lugar, destacando agora o versículo de número 9, ele tinha medo de sofrer por causa da limitação do corpo. É interessante, o pastor citou aqui alguém que serve ao Senhor desde a tenra idade. Quando você olha, por exemplo, o versículo de número 3 e o versículo de número 4, "Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel." Em outro momento ele diz que servia ao Senhor desde a sua infância. Fico pensando alguém que desde o departamento infantil tinha uma boa relação com Deus, aprendeu a amar a Deus, aprendeu a palavra de Deus, e agora, quando o peso dos anos havia chegado, ele ora ao Senhor dizendo: "Não me rejeites na minha velhice." Versículo de número 9. "Quando me faltarem as forças, não me desampares."
dá a entender, lendo todo do Salmo, que ele temia que sua força agora fosse apenas uma lembrança do passado, e não uma realidade no presente, sentindo aqui as próprias limitações por causa do peso dos anos. E ele se refere à velhice como dias quando se esgotarem as minhas forças. Mas em terceiro lugar, ele temia ser abandonado. Versículo 9, versículos 10, até versículo de número 12. Ele está dizendo aqui que o ataque dos inimigos ainda estava em fase de planejamento. É fato, olhando os versículos 10 e 11, que os ataques já tinham sido verbalizados, inicialmente verbalizados. Também seus inimigos estavam espalhando boatos a seu respeito e conspiravam para matá-lo. E sabe o que é que eles diziam? Coisa mais dura que um servo de Deus poderia ouvir: Deus o abandonou, Deus não se importa com ele, Deus não cuida dele. Eu sei que o nosso coração enganoso no meio das tribulações tende a pensar assim. Há um Salmo 77, quando o salmista diz: por que te olvidaste de mim? Até quando hei de viver lamentando? Ele chega a dizer: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E então ele começa a perscrutar, e ele pergunta lá no seu coração: Senhor, esqueceste a misericórdia na tua ira? Será que caducaram as tuas promessas? Então ele diz: esta é a minha aflição. No entanto, vejam como esse homem de Deus, esse homem de fé, esperava no Senhor. Verso 12 agora, ele diz: não te ausente de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer. O pedido era urgente, porque os inimigos se aproximavam, e ele precisava mostrar agora a todos os seus inimigos que aquilo que diziam que Deus o havia abandonado não era verdade. Por isso ele pede aqui a pressa da intervenção de Deus. E para não sucumbir diante dessas três inseguranças, o salmista tomou 3 atitudes que mudaram toda a sua maneira de encarar a vida. E nós que estamos reunidos hoje para celebrar a vida, e de uma maneira muito especial, de pessoas tão queridas, que são, sem dúvida nenhuma, referências na vida da igreja, que são conselheiros, que são pessoas que servem de modelo, são paradigmas para a vida da igreja. Eu queria compartilhar com vocês aqui as atitudes do salmista. Tem uma palavra de Augusto Nicodemos que eu gosto muito. Ele diz assim: os servos de Deus, invariavelmente, eles recorrem a Deus. Quando você lê o Salmo 73, por exemplo, uma crise na vida de Asaf, por causa da prosperidade dos ímpios, ele disse: os ímpios não temem a Deus, não respeitam homem algum, desandam a boca contra os céus. No entanto, eles vão bem, eles prosperam, seus negócios vão bem, sua família está bem, seus filhos estão bem. E aí Asaf diz: quanto a mim, inutilmente conservei a minha integridade, porque a cada manhã eu sou afligido. Aí Asaf diz: olha, só em pensar nessas coisas, eu achei uma tarefa pesada demais para mim. Se eu tivesse pronunciado isso publicamente, já teria traído toda uma geração. E aí ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, representando aqui a presença de Deus, e atinei para o fim deles, o fim dos ímpios. Ele diz: tu, Senhor, certamente os pões em lugares escorregadios, eles logo passarão. Agora veja o testemunho que ele dá: quanto a mim, bom é estar na tua presença, tu me guias com o teu conselho, tu me sustentas com a tua mão direita, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus?
não há outro em quem eu me compraza na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Foi assim com o profeta Abacuque, diante de um ambiente tão hostil, a lei era frouxa, o ímpio prevalecia contra o justo, e Abacuque se dirige a Deus dizendo: até quando clamarei e não escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? E quando vem a resposta de Deus, deixa o profeta mais perplexo ainda, porque o Senhor falou da vinda dos caldeus para trazer juízo contra o povo de Israel, e o profeta fica perplexo, perguntando a Deus: mas como logo tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, como é que irás utilizar uma nação mais ímpia para trazer juízo contra o teu povo? Mas vejam a atitude de Abacuque, capítulo 2: colocar-me-ei na minha torre de vigia, e esperarei a resposta à minha queixa. E ele diz nos primeiros versículos: o Senhor me respondeu. E uma das palavras do Senhor foi posteriormente escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e foi um dos princípios da reforma: o justo viverá pela fé. No salmo que eu citei, o 77, quando o salmista começa a fazer essas perguntas, ele para um momento e diz, ele olha para a história e diz assim: tu és o Deus que opera maravilhas. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Vejam que aqui no nosso salmo, o salmista derrama o coração perante o Senhor. Ele fala de pelo menos 3 medos que o assediavam, mas diante dessas 3 inseguranças, ele tomou 3 atitudes que mudaram o seu modo de encarar a vida e de enfrentar as próprias limitações da velhice. Primeira decisão, serei bem objetivo: recorrer a Deus em oração. Foi isso que ele fez. Recorrer a Deus em oração. Eu conheço alguns irmãos que, por causa do peso dos anos, eles não podem mais ter as mesmas atividades que tinham anteriormente. Essa irmã que disse: olha, eu não quero ir para o shopping nem para outro lugar, eu quero ir para a minha igreja. Olha que exemplo maravilhoso. Sem dúvida nenhuma que foi uma pessoa ativa na vida da igreja. Isso é uma bênção, isso é muito bom. Eu, às vezes, visitando alguém que já está limitado, que não pode sair sempre, eu tenho lembrado a esses irmãos e irmãs: você tem um ministério maravilhoso, que é o ministério da intercessão. A oração pode levar você para o outro lado do mundo. A oração leva você para todos os continentes. Você tem um ministério maravilhoso da oração. Estava ouvindo hoje um presbítero da nossa igreja, cuja mamãe irá completar 104 anos. Ele diz assim, o assunto era culto doméstico. Assim, ela faz o culto todos os dias. E uma coisa maravilhosa, ele diz: lê a Bíblia todos os dias e sem necessidade dos óculos, viu? Olha que coisa linda. Todos os dias. Testemunho maravilhoso. Deus seja louvado. Recorrer a Deus em oração. Vejam aí de novo, versículos de 1 a 6. Em ti, Senhor, me refugio. Verso 2, livra-me. Verso 3, sê para mim uma rocha habitável. Verso 4, livra-me, Deus meu. Verso 5, tu és a minha esperança, Senhor Deus. Verso 6, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Ele cria no Senhor. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Versículo 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Versículo 12, não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Verso 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, até as cãs significa cabelos brancos. Tem acontecido um fenômeno maravilhoso nessa geração de gente que está celebrando a vida. Quase a gente não vê cabeças brancas, mas não é verdade? É um
milagre que tem acontecido, né? Não é verdade? É um milagre. Quase a gente não vê as cães. A minha esposa não pode vir hoje aqui, mas ela diz assim, às vezes, Laurete, deixa o cabelo natural, bonito. Ela diz assim, enquanto existe tinta no mundo, eu não tenho nem cabelo branco, né? Vai perder a honra de quem fala a Bíblia, né? Segunda atitude, recordar o cuidado de Deus no passado. Isso é uma atitude prática. Olhar para os feitos de Deus é uma metodologia bíblica. No dia mau, no dia da adversidade, quando as circunstâncias parecem querer dizer que Deus nos abandonou, mas quando a gente se lembra dos feitos de Deus no passado, das intervenções, dos livramentos, do consolo, lembra-se daquele dia mau, quando você acordou assim e disse, misericórdia, como é que eu vou passar por esse dia? E aí veio um livramento de Deus, porque Ele é o Deus que opera maravilha. E o salmista se lembra, desde o meu nascimento, o Senhor cuida de mim. Na minha mocidade, eu andava com o Senhor. E ele tinha uma vida toda de comunhão com Deus. Vejam aí, verso 5. Desde a minha mocidade, tu és a minha confiança. Verso 6, tu és motivo para os meus louvores continuamente. Verso 16, sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Verso 17, tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Verso 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente, porque ele já tinha experimentado isso da parte do Senhor. Então, 3 atitudes: recorrer a Deus em oração, recordar o cuidado de Deus no passado, e terceiro e último, alegrar-se no Senhor como um adorador. Alegrar-se no Senhor como um adorador. Vamos ler juntos, versos 22 a 24, leiam comigo. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus, meu Deus. Cantar-te-ei salmos com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que me procuram o mal. Prefeito Silvio, eu creio que essa liturgia podia ser balizada por esses versículos, né? Porque ele fala de celebração, celebrando a vida, os salmos, hinos, cânticos espirituais, com os instrumentos, né? Quem sabe no próximo Celebrando a Vida, uma lira aqui, né? Mas tivemos vários instrumentos ao louvor do Senhor. Uma conclusão, e eu já faço a aplicação com essa conclusão. Queria ler para vocês um texto de John Piper, um pastor piedoso, expositor bíblico, homem de Deus. Nós temos acesso às suas pregações aí no YouTube, temos sido tão edificados. Ele foi um pastor durante muitos anos, ele agora entregou o pastorado efetivo da igreja, mas continuou pregando a palavra. Um homem de Deus, um apaixonante homem de Deus. E ele escreveu, com base nesse Salmo 71, resoluções sobre envelhecer com Deus. Eu queria ler rapidamente aqui para vocês. Ele diz assim: desfrutando da fé exercida por um salmista velho. Olha como ele começa: não quero ser um velho rabugento. Deus anuncia coisas terríveis para aqueles que murmuram. A murmuração desonra o Deus que promete fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O queixume abafa a luz de nosso testemunho cristão. Um espírito crítico e ansioso esgota a paz e a alegria. Esta não é a maneira como eu desejo envelhecer. Ele diz:
desejo ser como o ancião do Salmo 71. Sabemos que ele estava envelhecendo, porque ele orou: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, até as cansas, e não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. E Pai perdido, ao considerar a maneira como este homem se aproximou da velhice, formulei algumas resoluções. Primeiro, recordarei com admiração e gratidão as milhares de vezes em que eu confiei em Deus desde a minha mocidade. Segundo, eu me refugiarei em Deus em vez de me ofender por causa dos meus problemas. Terceiro, falarei com Deus cada vez mais e não cada vez menos sobre toda a sua grandeza, até que não haja em meus lábios lugar para a murmuração. Quarto, esperarei resolutamente, não cederei ao desespero, quando no lar de idosos, mesmo se viver mais do que todos os meus amigos. Quinto, encontrarei pessoas para falar-lhes sobre os maravilhosos atos da salvação de Deus, e nunca acabarei, porque esses atos são inumeráveis. Sexto, olha aí, alguém que celebrava a vida com a missão. Ficarei atento aos jovens, e lhes falarei sobre o poder de Deus, e lhes direi que Deus é forte, podemos confiar nele, quer na juventude, quer na velhice. 7, ou até 9. Recordarei que em Deus existem coisas que estão além de minha imaginação, e que em breve eu as conhecerei, como lemos aí em 1 Coríntios 13. 8, considerarei todo o meu sofrimento e aflição como um dom de Deus e um caminho para a glória. 9, resistirei aos estereótipos de pessoas velhas, brincarei, cantarei e exultarei. E ele cita aqui o verso de número 22, e ele termina dizendo: convido a juntar-se a mim nestas resoluções e a depositar sua esperança na preciosa promessa de Deus às pessoas de idade. E eu queria concluir com esse texto lindíssimo de Isaías, capítulo 46, versículo 4. O Senhor está dizendo assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Celebre a vida, continue frutificando, fale com Deus, recorde-se dos feitos de Deus, cante louvores ao Senhor, continue sendo um modelo para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Amém.